Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nos encontramos mais uma vez para o nosso estudo espírita, rogando a Deus que nos abençoe hoje e sempre. Meus amigos, nós vamos estudar hoje sobre a nossa família humana, a nossa família aqui na jornada física. E esse estudo vai responder uma indagação das pessoas que é muito recorrente. Normalmente nos dizem assim: será que eu nasci na família certa? Nesse estudo, meus amigos, nós vamos ver que na obra da criação divina, nada é por acaso. Então eu trouxe aqui para nós, dentre tantos conceitos que existem de família, eu trouxe um que diz assim: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então esse conceito, gente, é maravilhoso. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então nós já compreendemos que no seio familiar as coisas se alternam, não é? Ora estamos muito felizes, em harmonia, em entendimento, e outras horas nem tanto. Como dizem aqui os espíritos nesse conceito, a dor e a alegria vão se alternando, programando a paz futura, que é a nossa destinação. Então, gente, nada é obra do acaso. E eu trago aqui uma frase de Chico Xavier que é muito importante. Numa de suas tantas mensagens, Chico diz assim: nasceste no lar de que precisavas. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, enfim, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Então nós já vamos percebendo duas coisas muito importantes: que nós estamos no lar em que precisamos. Para quê, gente? Para evoluir, para ajustar nossos corações, para sermos mais felizes. E obviamente nem sempre o ambiente familiar em dado momento é aquilo que a gente almeja, que a gente espera, mas é aquele ambiente necessário para a nossa reparação, para os nossos ajustes entre nós familiares. E os espíritos dizem assim: todos os familiares e amigos nós atraímos com o quê? Com os nossos laços de evolução e de afinidade. Então, realmente nada é obra do acaso, não é? Por mais que em alguns momentos a gente esteja um pouco insatisfeito, é nesse estudo que nós vamos compreendendo por que estamos nessa família e não naquela outra. Porque nós estamos onde é necessário ao nosso progresso espiritual. E como diz Chico, nasceste no lar que precisavas. E pelo livre-arbítrio, gente, nós vamos no ontem, repercutindo no hoje, e na nossa vivência familiar do hoje, já trabalhando a nossa família futura também. Tem uma colocação que é muito importante: na reencarnação, ninguém, mas ninguém, erra de endereço. Então, nos núcleos familiares, com aquelas pessoas que nos cercam mais proximamente, é que nós vamos nos entendendo, ajustando nossos corações e, sobretudo, resolvendo os nossos problemas do ontem e também do hoje. Porque as nossas ações, muito principalmente do hoje, vão falando do nosso convívio. Então nós costumamos dizer assim, que o ambiente familiar, que a atmosfera feliz que a gente tanto deseja,
é um papel de cada um de nós dentro das nossas famílias. É uma grande escola, é um grande aprendizado, porque no convívio com esses espíritos que nos são afins, nós vamos então aprendendo nesse convívio a ter um pouco mais de paciência, a ter mais de resignação, de compreensão, de trabalhar o perdão principalmente, de dizer não aos ressentimentos, porque estamos ali sempre no convívio dessas pessoas. E ainda há aqueles que dizem assim: eu não pedi para nascer. Pediu sim, óbvio que pediu. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós almejamos com muita força a oportunidade abençoada do recomeço, para dar seguimento à nossa jornada de progresso e fazer melhor do que fizemos no ontem. E é justamente o núcleo familiar que abre os braços e nos acolhe para que a gente possa dar seguimento à nossa jornada. Tem uma colocação que diz assim: por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as nossas necessidades de evolução. Então, gente, nós não podemos perder de vista que a oportunidade da existência física é evolução. É um grande presente nos dado por Deus, e a cada ano que passa, nós vamos compreendendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é amoroso e justo. Por mais difícil, meus amigos, que seja a nossa família, é o nosso núcleo familiar que está comprometido conosco e nós com esses mesmos espíritos que nos rodeiam. Todos nós temos um papel a exercer aqui no plano físico. E os chineses têm um ditado muito interessante que diz assim: antes de partir para consertar o mundo, dê 3 voltas em torno do teu lar. Isso quer dizer o quê, gente? Que a caridade, o entendimento, a compreensão precisa começar dentro do nosso núcleo familiar, porque ali estamos envolvidos pelos espíritos mais afins com a nossa existência e com a nossa possibilidade de progresso e não de estacionamento. Tem uma frase muito interessante que diz assim: o ambiente de um lar é o palco abençoado do recomeço para as almas em compromisso. Então perceba que realmente nada é obra do acaso, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos superiores dizem assim: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhes servir de prova. Então, meus amigos, dentro dos nossos estudos espíritas, nós compreendemos que já vivemos muitas oportunidades. E nessas idas e vindas reencarnatórias, nós vamos atraindo em torno de nós justamente esses espíritos que nos são afins, que têm compromisso conosco, ou pelo laço do amor, do entendimento, da compreensão, daquele bem-querer enorme. E então é uma alegria quando no núcleo familiar reencontramos esses espíritos que são muito próximos ao nosso coração. Mas, por outro lado, como nos explicam os espíritos,
às vezes nós atraímos para o nosso núcleo familiar aqueles espíritos que também têm antipatia por nós, que num passado não tão distante já tivemos com ele alguns litígios, algumas dificuldades, e normalmente rogamos a Deus para reencarnar e ter como pais aqueles espíritos que tiveram alguma contenda conosco num passado não tão distante. Rogamos sim essa oportunidade de recomeço, de reconciliação. E por que isso, gente? Porque a gente não pode alcançar, como dizem os espíritos, os páramos celestiais, sermos espíritos de luz, deixando no caminho, na trajetória, pendências a serem resolvidas. Jesus dizia: tudo passará pelo céu e pela terra, mas desde que a gente pague ceitio por ceitio. Nós temos então sim os nossos compromissos do passado, os nossos compromissos do presente, e a divindade espera em nós apoio, entendimento, compreensão de que nada é por acaso e que nós devemos fazer de nossa jornada material, junto ao nosso núcleo familiar, entendimento, compreensão, paz e, sobretudo, progresso em conjunto, para que a dor não seja mais aquilo que nos impulsiona a crescer, mas seja o amor. O espírito Teresa de Brito, numa obra chamada Vereda Familiar, que é a psicografia de Raul Teixeira, diz assim: a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades da renovação individual. Então ela diz: é o núcleo mais notável de libertação e de aprendizagem. E é verdade, gente. Quanto nós aprendemos durante toda uma existência física naquele grupo familiar. Como nós dizíamos agora há pouco, os acontecimentos vão sucedendo dentro das nossas famílias e tudo gera aprendizado. Nada é por acaso. E nesse convívio mais estreito que nós vamos mantendo com esses nossos familiares, com esses amigos mais próximos que também se achegam ao nosso grupo familiar, é que todos nós vamos deixando as pendências do passado e vamos sim, com muita força, com muita esperança, vencendo esses momentos e nos tornando um pouco mais felizes. Então não podemos mais perder tempo com contendas no núcleo familiar, com discussões estéreis. É preciso que a gente aproveite esse momento que é valioso nas nossas mãos, para que a gente não perca esse tempo precioso que Deus nos coloca, de estarmos com as pessoas certas ao nosso redor. E nós sabemos muito bem que às vezes dói, que às vezes esses mesmos familiares, em um momento ou outro, nos ofendem. Mas é preciso a gente perceber que todos esses espíritos que nos cercam em nossa família também são espíritos em evolução. Na minha jornada dentro do espiritismo, eu já vi muitas situações de filhos sustentando moralmente seus pais, de pais sustentando como um grande dever de encaminhar a Deus seus filhos, de núcleos familiares se desfazendo aqui no plano físico, cada um indo para um lado e adiando os seus compromissos. Então, gente, volto a dizer, nada é obra do acaso. Deus nos concede sim essa belíssima oportunidade de recomeço, como dizem aqui os espíritos, nessa célula mais notável de aprendizado e de reparação, que são nossas famílias.
Então eu vou aqui encaminhando o final desse nosso estudo, nos brindando com uma poesia muito bonita, chamada Família e Vida, desse espírito abençoado que é Maria Dolores. Diz assim: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e alento. De outras é o pagamento de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimentos em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja a tolerância onde vais, segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Então, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje, desejando a todos que os seus lares sejam muito abençoados, que recebam nesse instante a paz luminosa de Jesus, que vocês possam se unir a cada dia, compreendendo que todos estamos crescendo para Deus, e que esse momento abençoado em que nos encontramos em família, principalmente nesse momento em que a humanidade atravessa, é o momento sim de nós refletirmos o quanto Deus é soberanamente justo e bom, porque sempre nos concede essas maravilhosas oportunidades de recomeço, junto àqueles a quem amamos e principalmente junto àqueles que temos necessidade de reparação, porque nós já estudamos aqui, gente, naqueles delitos, naqueles momentos de contenda, nós passamos pelo estágio do arrependimento, da expiação e, sobretudo, de reparar aquelas coisas que não fizemos tão bem feitas. E o núcleo familiar é justamente essa oportunidade de recomeço, de ajuste dos corações e de crescimento espiritual. Que louvado seja Deus, que louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz e muita luz a todos nós.